Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a AIS Engenharia, e para o vídeo de hoje eu vou ensinar você a exportar tabelas do Revit para o Excel e também um pouco sobre formatação condicional dentro do Excel. Certo? Então, começando, nós estamos aqui com o nosso projeto aqui até do vídeo passado, já com a tabela já do jeito que a gente quer exportar ela para já começar a trabalhar com ela dentro do Excel. E daí a questão de exportar é só abrir aqui a aba arquivos, ir em exportar, e aqui ela está escondida aqui para baixo, em relatórios. Então ele vai salvar uma tabela, só que aqui, claro, como vocês podem reparar, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, ele vai salvar em TXT. Ele já aparece aqui o que você quer exportar da tabela também, né? Se você quer mudar alguma coisa para ficar um pouco mais leve ou meramente estético, a gente quer exportar tudo do jeito que ela está. E já está exportado, ele é um arquivo leve, né? Não carrega nada. Então a diferença tá que o Excel ele vai conseguir abrir esse arquivo, apesar de ele estar em TXT, a gente vai abrir aqui ele na área de trabalho. E aqui ele não vai aparecer a princípio, mas porque ele está procurando arquivos só o XLS e o XLSX. Então a gente vai colocar todos os arquivos e ele vai estar aqui, com TXT. E mesmo sendo TXT, ele vai ver que ele vai dar uma importação de texto, só que como o texto já veio de uma forma que o Excel vai conseguir ler, você vai conseguir abrir ela. Então a gente vai acreditar aqui que as configurações padrão estão certas e vão estar. E vai abrir a nossa tabela aqui. Do jeito que a gente tinha exportado ela. Certo? E a partir daqui que a gente vai começar a mexer com ela para deixar ela do jeito que a gente quer. Se a gente vai passar direto para um orçamentista ou se nós mesmos vamos trabalhar com ela. E só como para não deixar o vídeo tão curto também, eu queria comentar sobre formatação condicional. Então eu quero deixar ela aqui um pouco mais para baixo daqui, porque caso, por exemplo, a gente fosse passar isso para uma pessoa que vai fazer o pedido e eu quisesse deixar de um jeito que a pessoa conseguisse se identificar se ela pediu ou não. Então a gente vai deixar essa tabela aqui, a gente vai colocar as bordas externas nela, só para uma questão estética mesmo, para ficar um pouquinho mais organizado. E aqui embaixo eu quero colocar 3 itens. Eu quero colocar se essas janelas do primeiro pavimento, lá do pavimento térreo, foram pedidas, se elas foram pagas e se elas foram recebidas, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso para deixar isso bem visual, bem fácil de quem abrir a tabela já ver se tem alguma coisa atrasada ou não. Nós vamos lidar com a formatação condicional. Então, eu quero que o que eu colocar nessa tabela aqui, nessa parte da tabela, delimite, né, especifique como o resto da tabela vai se comportar. No caso aqui, então, a gente vai clicar na formatação condicional, aqui mesmo na parte inicial, bem na cara, bem mais simples do que costumava ser antigamente, que tinha que fazer bem na unha. Eu vou em gerenciar regras. E aqui que ele vai ser nosso painel de controle para nossas formatações condicionais. Você consegue, todas as formatações condicionais do arquivo inteiro, você pode mexer nelas por aqui. Então eu quero criar uma nova regra e usar uma fórmula para determinar qual célula deve ser formatada. Qual vai ser a minha fórmula então? Eu quero que a minha fórmula seja que quando essa tabela for sim, e essa vai ser a minha condição, né, da formatação condicional. Eu quero que essa célula fique com preenchimento verde, para ficar fácil. No caso, então, não precisa ser necessariamente essa tabela aqui, mas no caso a gente pode deixar no momento, por enquanto, só essa daqui. As duas. A gente dá certo, então a princípio ela não fez nada, porque ela ainda não está utilizando, né, não está o verdadeiro, então a partir do momento que a gente coloca o sim, daí ela fica verde, certo? A gente já tem nosso verdinho aqui, daí a gente pode colocar novamente em gerenciar regras a partir daqui,
E aqui, como eu tinha dito antes, esse seria nosso painel de controle. E ele não está mostrando a regra que a gente já fez, né? Mas é só aqui, mostrar as regras de formatação tanto para a seleção atual, que é para a célula que a gente está, ou para a planilha. Para a planilha, daí ela mostra a célula de tudo. Porque como aqui ele consegue aplicar uma regra para mais de um lugar diferente, né? Então ele pode alterar tudo por aqui mesmo. Então eu quero colocar aqui mais uma nova regra. Então nós vamos colocar mais duas regras da mesma forma para os de baixo. Daí colocando, né, todas as regras que a gente tinha colocado aqui, dá só um OK. Daí aqui, se eu colocar aqui que sim, opa, ficou uma para trás aqui. Então aqui a gente quer nessa planilha e para onde vai mudar as outras regras, né? Então a gente quer que esse aqui seja para esses dois. E a gente quer que esse aqui também seja para esses dois. Então ele faz esse quadradinho ficar inteiro verde para mostrar que foi tudo bem feito. Só que eu também quero que, caso isso aqui não tenha sido pago, ainda nem pedido, nem pago, eu quero que essa planilha inteira aqui fique amarela, para chamar a atenção de quem está encarregado. Então eu vou deixar aqui só a seleção atual para a planilha, só para deixar mais claro que estão todas elas disponíveis por aqui. Então eu quero uma nova regra, quero a mesma coisa, usar essa fórmula. O que vai ser o parâmetro nosso, então, vai ser se ela vai ser pedida ou paga. Então eu quero que essa regra seja que o primeiro vai ser caso esse daqui seja diferente de sim, e se ela também for diferente, eu quero que fique amarelo. Então aqui o que vai ser a seleção atual, né? Tá aqui já. Se ela não for nem pedida nem paga, ela vai ficar tudo amarelo. Então no caso do E, então nós colocamos ela aqui. Então como esses dois parâmetros estão com sim, então nós colocamos o E, que ele vai fazer o teste para os três valores aqui no canto, né? Separados eles por ponto e vírgula ali. Então, nesse caso do E, quando qualquer um desses valores for sim, ele já vai retornar um verdadeiro e a nossa condição para ficar amarelo não vai ser retornada. Então, se eu apagar só um, ele não vai funcionar, se eu apagar dois também não. Se eu apagar os três, daí que ele vai ficar amarelo, certo? Então, isso aqui seria interessante, só que eu quero isso um pouquinho diferente. Eu quero que ele fique amarelo caso qualquer um desses valores não seja validado como verdadeiro. Então, se a pessoa esqueceu de pagar, se ela esqueceu de pedir, ou se por acaso ainda não for recebida, eu quero que isso chame a atenção. Daí, nesse caso, é só mudar a fórmula para a fórmula OU. Dessa forma, se eu não pedir, ele vai ficar amarelo. Se eu pedir, mas não paguei, ele vai ficar amarelo. E se eu pedi e paguei, mas se ainda não recebi, ele também vai ficar amarelo. Por hoje seria isso, então. Para formatação condicional ou na questão de exportação de tabela, se ficou alguma dúvida, entre em contato pela gente pelo comentário ou pelo Instagram. E tchau!